oficialmente aqui em Coimbra, Portugal. 1h20, 1h30 de ônibus, tranquilo, sem trânsito. E então foi super de boa. A passagem custou 9 euros de ida, 9 euros de volta pela Flixbus. E tem vídeo aqui da Flixbus também falando. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente não ficar de fora de nada e vocês não perderem nada dos meus dias aqui. Eu vou ficar 2 dias completos em Coimbra. Depois vocês vão conferir o hotel também, o Zero Box, o mesmo que eu fiquei no Porto, sensacional. Já se inscreve, ativa as notificações e partiu desmembrar e conhecer um pouco mais de Portugal aqui de Coimbra. Valeu! Aqui onde tem o centrinho, tem um monte de música ao vivo, é o Largo da Portagem. Então tem vários souvenirs, tem um lugar aqui que eu já vi que vende pastel de nata, provavelmente eu vou comer. Aqui tem um tuk-tuk elétrico também para você conhecer. Muito legal aqui e a gente está bem no centrinho. Agora vamos desmembrar, já fiz o roteirinho todo com a ajuda do meu amigo Google Maps e agora partiu. Cheguei aqui no Mosteiro de Santa Cruz. Ele é de 1131 e ele foi construído sobre o reinado de Dom Afonso Henriques. Ele é bem bonito, bem imponente também, e fica aqui bem no centrinho. A gente ficou aqui tomando um ar e tal, e a gente viu muita gente entrando e saindo aqui do mosteiro. Realmente ele é bem imponente e tá super conservado. Agora vamos entrar para ver por dentro. E aquele vídeo das primeiras impressões, estamos aqui umas 2 horas, tem menos ladeira, é um pouco mais tranquilo, menos gente do que Porto, e eu tô gostando também. Tem as suas diferenças, mas ambos são complementares, tem que conhecer todas. E começou a chover, né? A chuva aqui tá normal. E ali em cima tinha a igreja, um mosteiro, né? Subindo por ali, e aqui tem a Praça do Comércio também. Agora já são umas 5 horas, então tá um pouco mais vazio, o tempo também tá um pouco ruim, mas tem vários bares aqui espalhados, que é bem bonito, tem lojas e aqui fica pertinho de tudo. Coimbra é uma cidade que você consegue conhecer em 1, 2 dias, se você tiver um pouquinho de tempo a mais, vale a pena para explorar as ruazinhas, tem muita ruazinha bonita, tem os bares, pode ir parando de bar em bar, fazer quase uma baratona por aqui e também conhecer as lojinhas e um pouquinho da cultura diferente. Como eu já fui para Lisboa, já fui para o Porto, para Gaia, cada lugar, Aveiro, cada lugar aqui de Portugal tem aquele gostinho diferente, com as coisas típicas e com a cerveja também bem geladinha e o vinho, né, que dispensa comentários. Então vamos continuar aqui. Hoje eu ainda vou para alguns outros lugares, tem a biblioteca também e um dos lugares mais importantes aqui de Coimbra, que é a Universidade de Coimbra. Então a gente se encontra já. Aqui estou na Sé Velha, o Catedral de Santa Maria. Ela é datada de 1911, também bem bonita. Fica aqui no alto do... Está em obra, mas aqui fica no alto. Portugal todo está passando por umas reformas de obra, um monte de coisa, não só o metrô, o metro como eles chamam aqui, entre outras revitalizações. Por ser, óbvio, né, o velho continente, a gente está sempre passando por reformas aqui, mas vale a pena bastante visitar aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Cheguei na Universidade de Coimbra, trocou até o sinal aqui agora, é uma das universidades mais prestigiadas aqui da Europa, uma das mais antigas mesmo, é de 1290 e fica aqui no alto, em Coimbra. Haja perna para os alunos subirem e descerem todo dia. Deve ser por isso que tem um monte de carro aqui no estacionamento, porque ela é muito bonita, imponente
e tem vários laboratórios, estudos, pré-estudos, etc e tal. Ela é bem bonita mesmo e vale a pena aqui dar uma passada. Ela estava fechada, queria entrar ali para visitação, estava fechada nesse horário, o rapaz não soube me explicar o certo, mas só passar aqui mesmo na porta, saber um pouco da história, já vale a pena. E ó, o mais impressionante que a gente sobe, depois tem que descer. E tem impressionante que nessa ruazinha que eu tô aqui, ó, passa carro. Incrível, a gente só escuta um barulho, porque o carro não pode vir devagarzinho, senão vai morrer. Aí do nada vem o carro, a gente já se bota aqui pro lado para não ser atropelado, porque é a ruazinha muito pequena, mas é muito legal. Aqui pelas ruas de Coimbra, já acabamos o dia de hoje. Vamos agora dar uma descansada, passar no mercado, comprar algumas coisas e preparar o roteiro, porque amanhã tem mais aqui dos nossos dias aqui por Coimbra, Portugal, e nossa viagem aqui por Portugal. Tô aqui, ó, ali onde eu mostrei pra vocês. Café Central aqui com a minha mãe, Tintim, ó. Nossa! E a gente parou aqui para tomar um fino, como é chamado aqui na região do Porto, Coimbra, que é um chopp, com licença. E aqui é uma região muito legal. Os preços eles variam bem pouco, né? Você consegue se alimentar bem aí por 7, 8 euros. E aqui é mais turístico. E a cerveja sai na faixa de 1,50. Você encontra até 2, mas aqui 1,50. Superboc, cerveja do Porto. E amanhã a gente continua o nosso roteiro. Hoje vamos tirar para descansar, já fizemos a viagem. E amanhã a gente volta. Mais um dia em Coimbra e hoje com chuva. Tanto que não tem ninguém na rua, agora até melhorou um pouco a chuva. Na verdade estou passando por uma árvore, né? Então vamos andando aqui pra gente tentar fazer os roteiros. Dar uma passada no shopping também para ver as novidades do inverno. Tomar um café da manhã. E assim se inicia o segundo dia aqui em Coimbra, aqui pertinho do Rio. E vamos que vamos. Como estava chovendo muito, a nossa opção foi vir no shopping, porque a gente acabou fazendo um roteiro quase todo ontem. E o shopping Fórum Coimbra aqui bem alto. Shopping é shopping, né? Mas do nosso hotel dá 20 minutos caminhando. Aqui tem lojas como a Zara, a Primark e várias outras. A gente vai dar uma olhada para ver se a chuva passa. Tomar um café da manhã também. Então partiu. Mais variedade de vinho, 3, 5, 1,70. Tem com desconto 3, você pode escolher vários. 2,99. Olha a variedade. Olha o tanto de vinho. E aqui espumante. Um pouco mais caro, mas tem de 5, 8, 3,29. Para quem quiser vinho, ó, 5 litros, 5,89. Tem vários aqui de 5 litros. É uma caixa com líquido dentro. Essa daqui é a ponte de Santa Clara, ela liga aquela parte lá do hotel, também do centrinho, até a outra parte que é o Portugal dos Pequenitos, do shopping que a gente vê aqui também. Ela foi inaugurada em 1954, é uma ponte rodoviária. Ela é bem bonita de noite também, bem iluminada, e ela liga esses dois pontos da cidade. Aqui também são diversas pontes, né? Tem a ponte lá embaixo, tem umas 3 ou 4 pontes grandes que cruzam aqui o rio Mondego, que é bem bonito também. Agora o tempo não tá tão legal, mas de manhã tava bem pior, né? E agora a gente vai deixar as coisas lá no hotel para depois passar lá no Portugal dos Pequenitos para ver se a gente consegue entrar. A gente vai ver o horário aqui. O que eu gostei de Coimbra aqui é a contemplação. Não tem tantos pontos turísticos aqui, óbvio que tem vários outros que a gente pode percorrer, mas em um dia, 2 dias, do jeito que eu tô fazendo, dá para fazer bastante coisa, os principais pontos, e também apreciar aí, né? Dependendo da estação que você tiver do ano, também apreciar as árvores, as cores do céu, etc e tal. Nesse caso tá nublado só, né? Mas é bem bonito e vale bastante a pena. Além de ver essa arquitetura totalmente diferente, né? Eu acho muito bonita essas casinhas assim
bem juntinhas, ver esse rio também bem legal e uma cidade bem tranquila. Lembrando, dá para fazer tudo em um dia, se você chegar cedinho na cidade, 9 horas, dá para fazer um bate-volta de Lisboa ou do Porto, ou de outras cidades que vocês estiverem, Aveiro. Mas se você puder ficar 2 dias, é bom que você bebe uma cerveja, um vinho ali no centro. Então, pernoitar vai ser a melhor opção quando você vier aqui para Coimbra. E aqui a gente acabou de chegar no Convento São Francisco, a gente vai entrar ali no Portugal dos Pequeninos. Lembrando que aqui fica na parte de Santa Clara, vindo daquela ponte para cá, e aqui no distrito de Coimbra ele foi concebido originalmente para receber os monges franciscanos que ocuparam o edifício até a Revolução de 1820, hein? Já ia falar o número errado. E ali o Portugal dos Pequeninos, que é bem bonitinho, a gente vai entrar agora. Aqui também desse outro lado tem muita coisa interessante, muita coisa bonitinha também. E vamos explorar um pouco mais de Coimbra, já que o tempo aqui nos ajudou. Vamos lá. Agora a gente vai entrar em Portugal dos Pequenitos, um dos pontos turísticos aqui mais famosos, que agrada crianças, adultos, que mostra boa parte da cultura portuguesa em tamanho de miniatura. Eu nem vi muito pela internet, minha mãe já tinha ido, então vou entrar aqui na surpresa para ver como é que é. Partiu! Aqui no Portugal dos Pequenitos tem muita coisa, não só do mundo, também de Portugal. Em miniatura, né, para a gente conhecer um pouco, tem os museus aqui dentro. Então, na verdade, é um museu a céu aberto com umas miniaturas que tem bastante coisa. Tem do Brasil, como a gente já viu, de Macau, vários lugares, América, Ásia. Então, além de mostrar bastante um pouco da cultura local, também mostra um pouco da cultura do mundo. Aqui mostrando um pouco de madeira. Dia da Madeira. Aqui, Palácio Nacional de Sintra. Aqui o Castelo de Guimarães. E já esse daqui é a Igreja Barroca do Minho. Chafariz de Braga. Aqui é o Arco da Rua Augusta, Lisboa. Bem bonito, olha só. Aqui edifício de Pombalinos. Aqui a casinha, ó. Nem consigo passar por aqui. Na verdade consigo, mas vou ter que me abaixar tudo aqui, ó. Aqui a gente já dá o resto aqui do museu. É bem bonitinho, ó. Todas as portinhas, todas as coisas aqui. Bem legais. A varandinha também. E deixa aí para passar no mínimo 1 hora, 1h30 aqui, porque tem bastante coisa para ver. Aqui é a Casa de Trás dos Montes. Solar de Lisboa. Essa é a Casa da Beira Baixa. E aqui o Portugal dos Pequenitos, ele foi construído na década de 50 por Cassiano Branco, que projetou toda essa parte aqui. E muitos portugueses dizem que essa é uma biblioteca a céu aberto. Então, não só os pequenitos, mas os adultos também podem aprender bastante com a história do mundo e aqui de Portugal também, de uma forma muito mais didática, com os mapas que a gente recebe, também com outras informações interativas que a gente vê em cada pavilhão que a gente entra. Então reserve aí 1h30, 2 horas para conhecer bastante aqui. O ingresso ele fica na faixa de 14 euros, pode variar um pouquinho, mas eu acho que não vai variar muito. E você consegue também comprar um como família. Vai aparecer os preços aí na tela, para vocês terem uma noção, então vindo com mais gente sai mais barato. Bora? E esse aqui foi o nosso tour
no Portugal dos Pequenitos. Vale muito legal mesmo, vale muito a pena. E a gente ficou até mais de 2 horas, que a gente ficou se divertindo aqui, tirando foto, gravando com calma. Vale a pena. Se não estiver chovendo, então dá para passar amanhã ou a tarde toda aqui. Lembrando que o horário de funcionamento é bom dar uma olhada no site, no Google Maps, mas entre 10 às 5 da tarde. Então não deixe para chegar muito tarde e um pouco depois do almoço, igual a gente fez, é o melhor. E realmente dá para contemplar bastante aqui. E para quem gosta de tirar foto, tirar várias fotos iradas. E aqui chegando no quarto, o quarto tudo arrumadinho, muito parecido com o de Porto, um pouquinho mais moderno, digamos assim, porque é um pouquinho mais novo. Aqui, ó, porta fechando, lugarzinho para colocar, já tem minha cerveja que eles dão na entrada. Aqui a cama bem grande, os lugares para vocês colocarem aqui todos os equipamentos, roupa. E o banheiro eu achei super estiloso, bonitão. Olha só, esse detalhe vermelho, um espelho aqui, outro espelho aqui. Tem secador de cabelo, para quem pergunta, tem sabonete, tem as toalhinhas aqui, chuveirão maravilhoso e tem sabonete. Álvaro, mas eu quero respirar. Também tem essa parte aqui que você abre, já dá ali para recepção no quarto de hotel e você consegue um respiro. Mas nem precisa, galera. Esse é só um detalhe que deixa essa caixa de madeira ainda mais bonita. Com essa luz ótima aqui, agora nem tanto, ó. Vou terminando o vídeo aqui do Zero Box aqui de Coimbra. Lembrando que eu fiquei em Coimbra e também fiquei no Porto. Os dois são bem legais, é difícil falar qual é o melhor. Eles têm uma estrutura bem parecida e aqui achei um pouco mais contemporâneo, digamos assim, né? Sei muito de arte, né? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. E se quiser, depois saiba mais aqui no Instagram do Zero Box, que é bem interessante. Tem no Porto, em Coimbra. Fique 3, 4 dias no Porto para conhecer Porto e Gaia e mais 1 ou 2 dias aí pernoitando aqui em Coimbra. Agora sim, nossa viagem aqui de Coimbra está terminando. Lembrando que a gente veio e voltou de Flixbus. Ele vem de Coimbra, vem de Braga, vem de qualquer cidade. É só procurar Flixbus, tem até um vídeo aqui no card. É muito bom. E a rodoviária aqui também fica perto do centro. Deu 3 minutos de Uber, o Uber deu 3 euros. Ou então você pode ir caminhando uns 25 minutos, dependendo aí da sua toada de caminhada. Então, vou ficando por aqui. Nossos dias em Coimbra termina. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Estou indo para a Ilha da Madeira. Confira os próximos vídeos, que daqui a pouco a gente chega lá. Valeu!